Oi pessoal, continuando o nosso estudo sobre mecânica newtoniana, a gente vai continuar falando sobre forças, mas hoje a gente vai introduzir um conceito que é muito importante que vocês entendam na hora de analisar os movimentos, que é o conceito de referencial inercial, referenciais inerciais. Por quê? Porque para poder descrever um movimento, a gente precisa de um referencial. Só que o solo normalmente a gente usa como um referencial inercial porque nele as leis de Newton se aplicam aos movimentos analisados. Então a gente consegue descrever o movimento, né, a partir das leis de Newton, se o referencial for inercial. Mas existem referenciais que não são inerciais. Por exemplo, tá? O que seria um referencial não inercial? Nesses referenciais, as leis de Newton não se aplicam. Tá? Como assim as leis de Newton não se aplicam? Imagina esse exemplo aqui, ó, um referencial parado, que é inercial, e o outro ele está rotacionando. Tá? Nesse rotacionando, um corpo que faz, por exemplo, um movimento de um projétil, ele vai descrever uma função completamente fora do padrão. Ela não vai poder ser descrita a partir das leis de Newton nesse referencial. Então a gente precisa de um referencial inercial para descrever os movimentos utilizando as leis de Newton, ok? Outro exemplo também é se a gente colocar o referencial num pêndulo que está se movendo, né? Ou alguma coisa que está girando, enfim. O fato é que a condição para a gente saber se o referencial é inercial ou não é essa. A gente pega um referencial inercial, no qual as leis de Newton se aplicam. Se outro referencial ele tiver aceleração em relação ao inercial, as leis de Newton não vão se aplicar. Simples assim. Então vocês lembram do exemplo do movimento relativo em dois referenciais? Então a gente pegou o caso de um referencial A e um referencial B se movendo. Se o referencial B se move com uma velocidade variável, né? Ou seja, ele tem uma aceleração, então o B é não inercial. As leis de Newton não vão se aplicar quando a gente analisar no referencial B. Agora, o referencial A, se o B tiver com uma velocidade constante, mesmo que eles se movam entre si, mas com velocidade constante, o que acontece é que a aceleração nos dois referenciais é a mesma. Isso a gente viu lá naquela aula. A aceleração é a mesma. Ou seja, lembra que a aceleração é a medida da força? Então, se a aceleração é a medida da força e a aceleração é a mesma dos dois referenciais, as leis de Newton valem para os dois referenciais. Mas desde que não haja aceleração entre os dois vão ser inerciais, ok? Então, se a lei de Newton vale num, vai valer no outro também. Então, por exemplo, a Terra é um exemplo de referencial que ele... Quando a gente fala em escalas astronômicas, mesmo que a gente usa o solo como referencial inercial, mas quando a gente fala de escalas astronômicas, a gente pega aqui, ó, tem o Sol, tem o Sol e tem a Terra. E ela está girando em torno do Sol, né? Então vocês veem que ela sofre mudança na sua trajetória. Ela tem uma velocidade da Terra e ela tem uma aceleração centrípeta, que é uma aceleração gravitacional para o centro da trajetória que está no Sol. Tá? Então a Terra, para movimentos astronômicos, ela não é um referencial inercial. Mas para movimentos, até a própria rotação da Terra, né? Quando a gente fizer um lançamento de projétil muito grande entre um ponto e outro da Terra, a rotação da Terra faz com que ela não seja um referencial inercial. Então as leis de Newton têm que ser adaptadas. Tá? Já para movimentos, nas escalas dos movimentos que a gente vê no nosso dia a dia, o solo é um excelente referencial inercial. Então a gente vai fazer lançamento de projéteis, a gente vai analisar o movimento de um carro, enfim, sempre a gente vai usar o solo, ou o laboratório, ou, enfim, alguma coisa que esteja parado como referencial, ou até mesmo que esteja em movimento, mas que seja um referencial inercial. Então, muitos problemas, eles vão falar pra gente assim, ó, considerando um referencial inercial, o referencial do laboratório, o referencial do solo, né, a gente vai analisar o movimento. Por que ele fala isso? Porque se o referencial não for inercial, o movimento não vai valer. As leis de Newton não vão valer, o movimento vai valer. As leis de Newton não vão descrever o movimento, ok? Então, para a próxima aula, a gente vai ver esse conceito que a gente chama de massa,
que a gente já viu que ele é uma grandeza escalar, ela é uma das grandezas fundamentais que a gente usa para descrever praticamente todas as outras, mas no contexto da mecânica newtoniana, vocês vão ver que a pergunta é, o que de fato é a massa, ok? Então, com isso a gente encerra a aula de hoje. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, inscreve agora, já curte o vídeo e bons estudos. Nos vemos na próxima aula.